Psicóloga pode falar sobre política? Na minha opinião, deve. Obviamente, não durante a sessão no sentido de doutrinar a paciente. Por exemplo, a paciente fala, eu votei no cicrano. Mas você deveria ter votado no beltrano. Óbvio que é completamente antiético fazer algo desse tipo. Acontece que aqui nas redes sociais, a gente não tá numa sessão de terapia. Então, a forma como eu me expresso no mundo por meio da rede social fala sobre a minha expressão enquanto ser humano, não enquanto terapeuta de alguém, né? Então, é claro que a gente precisa ter um cuidado, porque a gente sabe que alguns pacientes nos seguem e isso pode gerar alguma preocupação. Mas eu, antes de ser a psicóloga, eu sou a Tercila e eu quero compartilhar a minha opinião. Além disso, a gente tem um compromisso ético de divulgar a ciência que fundamenta a nossa prática. E essa ciência diz, por exemplo, que não existe cura gay e que não há sentido nenhum em buscá-la, né? Essa ciência, a resiliência, que é o tema que eu mais estudo, diz o quê? Que resiliência é um processo sustentado por uma rede de recursos e que grande parte desses recursos são estruturais. Não adianta eu querer ou esperar que fulano seja resiliente, né, apresente processos de resiliência se ele não tem condições no seu contexto, na sua cultura, que possibilitem isso. Então, no mínimo, faz parte da forma de divulgar o que eu estudo, dizer que a gente precisa viver em uma sociedade que ofereça as mínimas condições para processos de resiliência. Entender que processos coletivos como o machismo, o racismo, têm um impacto profundo na nossa saúde mental, individual e coletiva, e que, por exemplo, viver uma crise da gravidade que a gente está vivendo e ser governada por um presidente extremamente cruel, além de corrupto e etc., isso também impacta e muito a nossa saúde mental e os processos de resiliência para o enfrentamento dessa crise.